dia a todos. Que esse dia seja um dia maravilhoso, que possamos aproveitar esta manhã com muita alegria para preenchermos a nossa alma com o conhecimento, para nos iluminarmos intimamente com a luz que nos é trazida do mais alto, por meio do exemplo de amor, de abnegação e de dedicação de nossa querida Mãe Espiritual, Maria. Nós vamos hoje conversar, aprender, refletir, conhecer um pouco mais sobre essa mãe maravilhosa que é Maria, esse espírito de tão alta envergadura, que assim como nosso Mestre Jesus veio à Terra, esteve entre nós e veio nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva com seu imenso exemplo de amor e de abnegação. Nós vamos dando início então à nossa palestra desta manhã, Maria, Mãe das Mães, uma visão espírita sobre a nossa querida Mãe Espiritual. E nós vamos então também aproveitar para pedir ao nosso querido Deus que nos abençoe, ao nosso querido Mestre Jesus que esteja vivo em nosso coração e em nossa mente em todos os momentos, e a nossa querida Maria, essa doce mãe, para que ela também nos inspire, nos fortaleça, para que com ela aprendamos a serenidade, a mansuetude, a aceitação, a bondade, a resiliência, a perseverança e tantas outras coisas que vamos descobrir juntos, que podemos aprender com essa mãezinha amada. Então nós vamos dar início à nossa palestra e eu convido a todos a partir de agora a participarem, a acompanharem junto com nossos slides, junto com tudo que será utilizado para que nós possamos compartilhar esse conhecimento. Preparados? Vamos lá? Então vamos começar. Nós vamos falar então sobre Maria, Mãe das Mães, essa grande mulher e esse grande espírito. E nós vamos iniciar nos lembrando de um ditado que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. E na realidade, Jesus não é um grande homem, Jesus é o homem, né? Jesus é o mestre de todos nós, é o governador planetário da Terra, ele é o Cristo que encaminha a humanidade desde sempre, que nos acompanhou, que nos trouxe até aqui e que nos dá a mão em nossa jornada evolutiva. E para que ele tivesse toda a força necessária para poder também ter aquele colinho de mãe que todos nós precisamos e ter então onde recarregar suas baterias, ele pôde contar, ele necessitou também de alguém que estivesse à sua altura, de alguém que estivesse ao seu alcance e que lhe desse suporte, não para a sua missão moral, porque essa envergadura espiritual não requer esse tipo de suporte, mas aquele suporte amoroso de mãe que todo filho necessita ter. Então, ele pôde contar com Maria, essa mãe maravilhosa, com a qual nós vamos conhecer melhor com o nosso encontro de hoje. E para nós nos situarmos dentro de nossa conversa, voltarmos um pouquinho no tempo, visualizarmos como a vida era naquela época, em que nós já vivemos, mas nós vamos nos lembrar agora conscientemente um pouquinho, eu vou colocar então um vídeo curtinho sobre esse período em que Jesus esteve aqui conosco e em que Maria se preparou para a sua grande missão de tornar-se mãe de Jesus. Ser forte e abençoada.
inocente do sangue deste justo. Por piedade, poupe meu filho! Então, agora que nós já nos situamos dentro do contexto da vida e da vinda do Mestre Jesus e da vida de Maria aqui entre nós, por meio desse pequenino trailer que nós assistimos, nós vamos conversar sobre Maria. Quem é essa mulher extraordinária? Se nós pararmos para pegar no texto do Evangelho, nós vamos observar que muito pouco é falado sobre ela. No Novo Testamento, nós temos apenas 7 falas de Maria registradas nos 4 evangelhos canônicos, ou seja, no Evangelho de João, no Evangelho de Tiago, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Nós temos apenas 7 falas registradas em referência a Maria, que seriam dela. E no livro Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, nós temos apenas uma passagem que faz referência à nossa querida Mãe Maria. Nós também temos dirigidas a ela, registradas 8 frases, e citações sobre ela são apenas 3. E tudo isso dentro de quais passagens que nós encontramos e que nós, de uma certa maneira, já temos um contato maior, um conhecimento maior. Nós encontramos essas passagens que foram citadas acima, onde diz respeito à anunciação, quando Gabriel, esse espírito venerando, vem a Maria anunciar que ela se tornaria a mãe do Messias. Na visita que Maria realiza à sua prima Isabel, que também estava grávida e que estava por ter o seu filho, que seria primo de Jesus, João, que depois se tornaria o Batista. Nós temos, dentro dessas passagens, a referência, elas acontecem também na época, contando sobre a época em que Jesus foi apresentado ao templo aos 12 anos e em que Jesus foi apresentado ao templo aos 40 dias após também o seu nascimento. E nós temos ainda as bodas de Caná, que é aquele casamento em que nós tanto já ouvimos falar que Maria pede a Jesus para que Jesus auxiliasse porque o vinho havia terminado. E nós sabemos que Jesus então realiza a transformação da água em vinho. Muito bem, então são poucas as informações que nós encontramos nos textos bíblicos e aí fica aquela pergunta na nossa mente, afinal de contas, quem foi Maria de Nazaré? E nós encontramos então dentro da doutrina espírita e dentro de várias outras pesquisas algumas informações importantes sobre Maria. Maria foi um espírito de excelsa envergadura moral. Não poderia deixar de ser assim. Maria veio, encarnou aqui na Terra com a missão de ser mãe de Jesus. E para ser mãe de Jesus, ela precisava ser um espírito muito preparado e de alta envergadura. Como ser a mãe do Messias, uma mulher comum? Uma mulher como todas nós, mulheres, em caminho de evolução ainda tão pequenas, todas nós, assim como todos os homens, todos nós aqui na humanidade, nos encontramos ainda tão apequenados dentro da nossa evolução, do nosso entendimento, da nossa condição íntima moral. Então, qual de nós seria capaz de se atrever a ser mãe de Jesus? Havia de ser apenas um espírito tão nobre quanto de Maria, já purificado, que já tivesse galgado toda a sua trajetória evolutiva em busca da perfectibilidade num alcance muito grande.
já com um status, vamos dizer assim, muito grande dentro da sua evolução, para que pudesse ser a mentora, entre aspas, do Mestre Jesus durante sua infância, para que pudesse ser aquela que o carregaria no colo. Então, Maria era um espírito de excelsa envergadura moral, ela era dotada de pureza espiritual e ela era abnegada e propensa à renúncia de si mesma. Maria, ao encarnar, já sabia da sua missão. Ela foi preparada no mundo espiritual, assim como tudo foi preparado para que Jesus pudesse vir à Terra. Então, Maria, dentro dessa preparação, ela já sabia das necessidades que lhe seriam colocadas na sua caminhada junto a Jesus. E então ela já estava propensa a renunciar a si mesma, sabedora que era de que a sua vida aqui na Terra não era para si, mas era para o mundo, era para servir ao seu mestre, Jesus, que seria seu filho. Então Maria estava apta à árdua missão de ser a mãe física e também a acolhedora espiritual, simplesmente do mestre dos mestres. Ela tinha toda a estatura para ser o alicerce íntimo da vinda do Cristo. Essa mulher maravilhosa e esse espírito de escola que esteve aqui entre nós e que veio dar toda essa possibilidade de que Jesus viesse à Terra, é o nosso exemplo de vida, é o nosso espelho para que nós possamos encontrar forças, assim como ela encontrou, para lidarmos com todas as dificuldades e todas as renúncias que a vida exige de nós na nossa trajetória. Então Jesus, ele pôde ter essa mãe maravilhosa e nós podemos com certeza dizer que Jesus só pôde vir à Terra porque Maria estava aqui, porque ele precisava de uma mãe. E essa mãe não poderia ser ninguém mais do que esse espírito abnegado e amoroso, e tão elevado e iluminado que era Maria. No livro A Caminho da Luz, o nosso irmão Emmanuel nos narra que ocorreu, antes da vinda de Jesus à Terra, uma reunião com a comunidade de espíritos puros que dirigem todo o nosso sistema solar e que nessa reunião ficou decidido que Jesus viria para a Terra através da encarnação para nos trazer o ensinamento do amor e a boa nova, o Evangelho, trazendo assim ao nosso coração, ao nosso conhecimento, ao nosso despertamento, todos os ensinamentos morais e todas as leis naturais necessárias para que nós, no decorrer da nossa caminhada evolutiva, da trajetória da humanidade aqui na Terra, por meio das reencarnações, pudéssemos então despertar, pudéssemos nos voltar para esse lado espiritual e moral ensinados por Jesus e pudéssemos, portanto, evoluir. E nessa trajetória do Cristo aqui na Terra, nos narra também Emmanuel que houve toda a necessidade, a necessidade de toda uma preparação da atmosfera do planeta, da psicosfera do planeta e de toda uma gama de espíritos que vieram anteriormente ao Mestre para preparar o caminho, para trazer ao povo a esperança da vinda do Messias por meio dos profetas e também para alicerçar a fé e essa espera, esse aguardo pelo Messias. E também vieram aqueles espíritos que nasceram um pouco antes ou foram contemporâneos a Jesus e que participariam de forma direta no auxílio, no suporte, no staff, vamos dizer assim, para que Jesus pudesse realizar toda a sua missão, para que ele tivesse com quem contar como
os seus assessores dentro de tudo aquilo que ele vinha nos trazer. E entre todos esses irmãos, melhor dizendo, que encarnaram, e todos eles espíritos já com uma preparação muito grande, todos eles espíritos já de uma elevação moral maior, todos eles conscientes de suas jornadas e que encarnaram com o desejo íntimo de conhecer e reconhecer Jesus e poder segui-lo e servi-lo com suas próprias vidas e com toda a intensidade, veio à Terra a esse espírito maravilhoso que se responsabilizou por ser a mãe de Jesus. Então, a vinda do Cristo foi planejada juntamente com a vinda de todos os espíritos que o acolheriam, e junto a todos eles estava Maria, essa mãezinha querida que se preparou enormemente para poder vir à Terra e trazer então ao Mestre Jesus o seu colo materno. Nós podemos destacar aqui, eu gostaria de aproveitar esse instante para fazê-lo, também a grandeza do espírito do nosso irmão José, que foi o pai físico de Jesus, que também um espírito de alta envergadura se propôs a vir, a renunciar a si mesmo, assim como Maria, e a servir a Jesus, ao seu mestre, dentro de todo o papel que lhe competia e que foi fundamental, que foi muito importante para os primeiros anos, para a infância, para a adolescência do mestre Jesus aqui entre nós. Então nós vemos que houve todo o encaminhamento dentro dessa reunião desses espíritos puros para os preparativos para que Jesus pudesse vir à Terra, e entre esses preparativos nos chega então a preparação para que Maria pudesse encarnar antes de Jesus e pudesse então tornar-se sua mãe em plena juventude, e com toda a sua suavidade, com toda a sua inocência, com toda a sua bondade e com toda a sua fé. Então Maria, ela foi a escolhida, ela foi espírito preparado, maravilhoso, e que se propôs, que se ofereceu, que foi escolhido e que veio à Terra, necessitando trazer consigo uma força extraordinária. Maria é o símbolo da dignidade, porque ela foi uma mulher digna, ela foi uma mulher do seu tempo, e ela foi uma mulher que viveu buscando toda uma estrutura e alicerçada numa fé inquebrantável para poder dar esse suporte e estar por trás, como dissemos no começo, desse Mestre Jesus. Então Maria, ela é o símbolo dessa dignidade tão grande, assim como nós sabemos que ela é um espírito que trouxe todo o conhecimento necessário a essa missão. Ela trouxe todo um propósito alicerçado na sua força e na sua coragem moral, porque assim era necessário para que ela estivesse preparada para sua vinda à Terra e para cumprir a missão que lhe estava sendo entregue. Então ela veio à Terra e viveu a sua vida em plena comunhão com a espiritualidade maior que a assessorava, que cuidava dela, que acompanhava seus passos, que acompanhou a preparação do seu nascimento, acompanhou o desenvolvimento do seu nascimento, da sua infância, da sua juventude, e que depois, através do espírito tão elevado, de alta envergadura também, Gabriel, ela pôde ter a anunciação necessária para ter a clareza de que seria a mãe do Filho de Deus. Em qual sentido? Porque todos nós somos filhos de Deus. A mãe do Messias, a mãe do esperado, a mãe do responsável pelo planeta Terra, do demiurgo,
a mãe daquele que está na condução de toda a humanidade. Então, essa seria uma missão muito grande, de grande responsabilidade, e portanto, quando o irmão Gabriel lhe conta, lhe saúda, ele conta, lhe anuncia que ela se tornaria a mãe de Jesus, Maria já trazia isso na sua alma e, portanto, mesmo de forma humilde, mesmo se colocando como sendo apenas uma serva de Deus, ela aceita sem titubear, sem questionar. Ela simplesmente aceita e se posiciona perante a vontade de Deus para que ali se fizesse o que era para ser feito. Então ela acata a determinação do que lhe foi traçado já desde os palcos da sua existência espiritual, porque tudo o que ela passou a viver a partir de então já havia sido estipulado, planejado dentro da trajetória necessária à vinda do Messias. E aí nós vemos que Maria, para viver tudo que ela viveu, ela trouxe e ela tinha uma serenidade muito grande e uma confiança plena em Deus. Maria trazia em si uma fé maravilhosa, ela não questionava, ela queria ser, era o seu maior desejo ser a serva de Deus. Ela queria muito, ela estudava junto aos seus pais as escrituras sagradas, que naquela época nem era permitido que as mulheres estudassem, né? Eram apenas os homens que tinham acesso a tudo isso, e Maria teve, junto aos pais dela, que também lhe foram guardiões para auxiliarem na sua formação, ela teve a oportunidade de se voltar a esses ensinamentos e de alicerçar o seu conhecimento, de alicerçar a sua confiança, sabedora das promessas que haviam sido feitas por meio das profecias sobre a vinda do Messias, ao qual ela se sentia tão intimamente e extremamente ligada por causa de tudo isso, de toda essa preparação anterior para a vinda de ambos à terra. Então Maria tinha a certeza plena do amparo espiritual que ela já recebia e que ela receberia durante toda a trajetória que ela tinha pela frente. E o que ela mais desejava era viver para amar e para servir. Então, nós podemos verificar dentro da história de Maria que o seu exemplo de conduta moral ilibada. Maria, alguns textos nos narram sobre Maria, contando que ela era uma menina extremamente obediente, delicada, dedicada, e que ela sempre dizia a verdade, que ela nunca mentia e que ela sempre tratava todos com um sorriso, com carinho e com caridade. Então nós vemos que Maria, ela trazia em si as sementes daquilo que Jesus também veio semear. E esse acolhimento amoroso dessa mãe a esse mestre querido foi importantíssimo para que Jesus tivesse em quem se ancorar para poder lidar com tudo aquilo que esperava também, para que ele assumisse essa responsabilidade de caminhar e de levar a humanidade inteira em suas costas, em seus ombros. E Maria foi então aquela que lhe sustentou, lhe alicerçou nessa caminhada nos seus primeiros anos de vida como seu filho e depois como seu mestre. Então, a infância e a adolescência de Maria foram vivenciadas com toda a sua pureza, com toda a sua inocência, com toda a sua dedicação, com a sua bondade, com a sua fé inabalável e com o seu empenho nos estudos que lhe eram possíveis, porque nós não podemos esquecer
que naquela época havia a sociedade patriarcal, né? Então, nessa sociedade em que os homens tudo decidiam, os homens tudo podiam, as mulheres não tinham nenhum direito, nem podiam ter a palavra. Então, ela teve um alcance muito grande. Ela pôde se preparar e ela, dentro da simplicidade e dentro do cumprimento de tudo aquilo que era obrigatório à época em que ela vivia, ela fez o seu melhor. E esse é o primeiro convite que nós encontramos na vida de Maria para nós. Nós encontramos Maria nos convidando a fazermos o nosso melhor, a darmos de nós todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, o melhor que há em nós, com todo o amor e bondade, dentro daquilo que está ao nosso alcance, nas oportunidades da vida, nas vivências diárias, nas relações com os demais. Nós precisamos nos lembrar que Maria, dentro das limitações que a sociedade lhe impunha, ela fez o seu melhor, porque ela quis nos convidar a fazermos a mesma coisa. Como filha, Maria era extremamente respeitosa, obediente, ela era humilde, ela era sincera e ela somente falava a verdade. Então Maria, ela se tornou o símbolo de referência moral para sua família. Ela era uma filha extraordinária, ela era uma criança doce, quando jovem era uma jovem extremamente delicada, bondosa, extremamente suave. Foi uma mulher de extrema força, coragem e uma mãe inigualável. Ela foi, conforme nos diz o apóstolo Tiago, o evangelista Tiago, iniciada no templo. Então, ela teve acesso ao templo de Jerusalém e ela foi iniciada nos estudos que eram desenvolvidos no Templo de Jerusalém, junto a algumas moças que eram escolhidas, né, para terem essa possibilidade. E ela, então, durante a sua adolescência, aliás, ela teve a oportunidade, ela teria sido, conforme nos conta Tiago, ela teria tido essa oportunidade de ser iniciada no templo com o estudo das escrituras também. Ela tinha, portanto, o conhecimento das questões da lei. Ela tinha o acesso a esse conhecimento, ela conhecia as escrituras, ela sabia das promessas, das profecias, e tudo isso foi importantíssimo, porque ela precisava ter esse preparo íntimo e esse conhecimento na encarnação, para poder estar apta ao desenvolvimento de toda a sua missão e poder ter toda a compreensão necessária também a tudo aquilo que Jesus viria ensinar e modificar dentro das regras que existiam na sociedade daquela época, no conceito histórico, no conceito sociológico, no contexto, aliás, político e principalmente no contexto religioso, porque tudo estava extremamente integrado. Maria simplesmente seria quem? A mãe de seu mestre. Vocês já pensaram? Nós já pensamos? O que significa isso? Como a gente se sentiria se nós parássemos agora, fechássemos os nossos olhos e pensássemos, nossa, eu vou ser a mãe do meu próprio mestre. O que será que Maria sentia? Não é? Era algo extraordinário também. Era um sentimento que devia lhe causar uma felicidade muito grande, ao mesmo tempo que um temor muito grande. Temor por falhar, temor por não dar conta, temor por alguma coisa acontecer, temor por não saber exatamente como as coisas seriam. Então Maria seria simplesmente a mãe de seu mestre, responsável por ensinar Jesus a viver e também responsável por protegê-lo na sua infância, por lhe ensinar os primeiros passos, por ensinar-lhe as descobertas.
Maria foi quem fez Jesus caminhar, não é? Maria foi quem ensinou Jesus a falar. Maria foi quem amamentou Jesus, carregou no seu colo. Maria foi quem ouviu as suas primeiras palavrinhas. Maria foi quem trocou a fralda de Jesus. A gente pensa em Jesus, a gente não para pensar nisso, não é? Quando a gente pensa em Jesus, esse ser maravilhoso, esse irmão tão grande, a gente não para pensar que durante algum tempo aqui na Terra, ele foi esse serzinho, como qualquer nenê, que precisou de todo cuidado, de toda proteção, de todo carinho, e que trocassem as fraldas dele, que lhe dessem de comer, que lhe amamentassem, que lhe ensinassem as coisas dos pormenores da vida, para que ele pudesse então crescer e pudesse se preparar para ser o homem que ele foi e cumprir a missão que ele cumpriu. Então Maria, ela estava envolvida dentro da sua missão por muitos medos, aqueles medos que são inerentes a todas as mães. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? A gente tem aquele medo de tudo e a gente se sente culpada por tudo e a gente sempre acha que a gente está fazendo as coisas erradas. E Maria, que tinha nos braços simplesmente aquele que havia sido anunciado por Gabriel, a pedido de Deus Pai, não é? Então Maria trazia seus anseios, suas preocupações, suas angústias e ao mesmo tempo ela vivenciava muitas surpresas junto a Jesus, que foi uma criança maravilhosa, que fazia coisas maravilhosas, que tinha uma conduta maravilhosa. E ela também se preocupou muito com a sua exemplificação. O exemplo que ela e que José estavam dando a esse filho. E muitas vezes ela se surpreendia porque ao invés dela estar ensinando a Jesus, ela é quem aprendia com Jesus, José é quem aprendia com Jesus. Se pararmos para analisar, tudo isso é fora de série, não é? Imagine, a gente, não sei se nós conseguiríamos imaginar como Maria se sentia, porque é algo fora do nosso alcance, fora do nosso mundo de alcance, dentro do que nós ainda estamos e somos capazes de fazer e de pensar. Então, perante a missão que Maria trouxe, ela se sentia frágil. Ela era uma mulher frágil fisicamente e perante toda a grandeza da missão, mas ela era um espírito de coragem firme, que, apesar das dificuldades, enfrentou tudo com os sentimentos mais dignos, nobres e ilibados que eram necessários e que lhe eram inerentes. E vem aí mais uma vez o convite de Maria a nós, que nós também vivenciemos as nossas dificuldades, a nossa trajetória, os nossos lidando com os nossos impedimentos, com os empecilhos, com os percalços, com essa mesma serenidade, com essa mesma coragem e firmeza moral e com os sentimentos abrandados dentro de nós. Isso é muito importante, né? Maria foi uma jovem simples, uma mulher do mundo, ela vivia dentro da sociedade patriarcal e respeitava e vivia da maneira como era exigido a qualquer jovem, a qualquer mulher da época. Ela não teve nenhum tipo de privilégio. Maria viveu como qualquer mulher no mundo. Ela teve uma vida de responsabilidades e de ações conforme as tradições, conforme os costumes da época. Então, ela, inserida no seu contexto social, ela soube viver, exemplificando o respeito às normas sociais, ao mesmo tempo em que ela exemplificava o respeito às leis divinas. Então Maria veio também nos ensinar isso com sua conduta, que nós temos que viver respeitando tanto as leis humanas quanto as leis divinas. Nos cumpre esse respeito, essa obediência, para que nós façamos tudo corretamente
e possamos também deixar um rastro de amor atrás de nós. Maria trazia consigo o peso da grande tarefa que ela vinha para desempenhar, mas ela também possuía a maturidade espiritual, embora ela fosse tão novinha, entre 14 e 15 anos, quando ela vivenciou toda a questão da anunciação, do seu casamento, da gravidez, do nascimento de Jesus. Ela espiritualmente trazia consigo toda a maturidade necessária por ser esse espírito de alta envergadura para a vivência de cada situação que estava no seu caminho. E ela trazia consigo essa firmeza da fé, ao mesmo tempo que unida com uma grande entrega, porque Maria confiava. Então ela sabia que sempre ela estaria assessorada pelos espíritos superiores a nós, não a ela, né? Comandados pelo Mestre Jesus, que haviam se preparado e que estavam então dando toda a assessoria espiritual para o desenvolvimento da missão de Jesus na Terra. E Maria, sendo o espírito de escola, ela crescia em visão e tomava consciência expandida da missão que ela havia assumido a cada passo da sua trajetória. A gente vê muitas vezes algumas pessoas, alguns historiadores, alguns religiosos dizendo que Maria não tinha noção da tarefa, da missão que ela veio cumprir, que ela não entendia quem era Jesus, e isso não é uma verdade. Maria foi preparada espiritualmente para vir à Terra. Maria sabia quem ela tinha em seus braços, ela não sabia exatamente como a missão se daria, e ela não sabia fisicamente encarnada exatamente quais seriam os passos e o que aconteceria, mas ela sabia que Jesus era o espírito responsável por trazer a luz ao mundo. Ela sabia que ela havia sido escolhida para desempenhar esse papel de mãe e de protetora desse mestre querido. Ela sabia que ela não seria, que Jesus não seria dela, mas que Jesus seria do mundo. Existe uma narração que diz que Maria, ela, ao vivenciar com Jesus a sua infância, cada vez que Jesus fazia ou falava alguma coisa, ela olhava para Jesus e ela tinha cada vez mais a certeza de que Jesus não era dela, de que Jesus era do mundo, e que quando chegasse o tempo determinado, ele não estaria mais com ela, que ela teria que abrir mão para deixar que ele cumprisse a sua linda missão. Então ela tinha essa consciência, e conforme ela ia convivendo com Jesus, ela ia percebendo mais e mais a realidade da tarefa, da missão que Jesus tinha trazido e da tarefa materna que ela tinha de estar ao lado de Jesus e de lhe dar esse suporte, mesmo quando ela não pudesse estar ao lado fisicamente, mas estar ao lado no sentido de estar sustentando, acompanhando, exemplificando aquilo que Jesus também começara a ensinar e aprendendo com ele. Então ela ia fazendo, nós podemos dizer que ela amadurecia na parte material, né, na vida material, aos poucos, mas que espiritualmente ela já trazia toda a maturidade que ela necessitava. Ela era, portanto, uma rocha com uma grande fortaleza moral, e foi necessário. Nós sabemos o quanto Maria sofreu, o quanto houve de perseguições. A gente consegue também ter uma ideia de quantas pessoas que se aproximavam de Jesus e que estavam à busca, né, por interesses de encontrar o Messias tão prometido, e quantas aflições o seu coração materno não sentiu quando cada pessoa desconhecida se chegava a ele, ou cada um que ela sentia que havia assim alguma possibilidade de prejuízo a Jesus. Tudo isso, ela precisou ser essa rocha, ela precisou ser essa fortaleza para poder lidar.
E nós vamos então construindo nosso conhecimento desta manhã, na importância de nós também construirmos essa fortaleza íntima para sabermos lidar com todas as situações sempre e com equilíbrio e serenidade, como Maria. Maria foi, na verdade, a primeira adepta do cristianismo na Terra. A primeira. Por quê? Porque ela estava com Jesus, ela aprendia com Jesus desde que Jesus era uma criança. E Maria seguia Jesus. Maria dava todo o amparo a Jesus em tudo aquilo que Jesus queria fazer. Existe uma obra que se chama O Evangelho Secreto de Maria, da Virgem Maria, como é intitulada, mas é uma obra que foi escrita foi uma pesquisa que foi feita por um religioso. E nessa obra há a narração de um momento da vida de Maria junto a Jesus, quando Jesus tinha de 4 para 5 aninhos, mais ou menos, em que diz que Jesus estava brincando com seus primos irmãos e com as outras crianças em Nazaré, e aí eles estavam correndo em meio à fonte que havia, né, ao poço que havia e que ficava no centro das comunidades, e que então eles ouviram, as crianças ouviram tocar um sininho, e esse sino, assim que foi tocado, todo mundo que estava na rua saiu para se esconder e entrar para as casas. Por quê? Porque esse sino significava que uma pessoa que era portadora de lepra, um leproso, iria passar por onde estavam as outras pessoas, e então todo mundo havia necessidade dessa pessoa, desse leproso, anunciar isso antes, para que todos pudessem estar seguros e pudessem então não estar mais na rua e não correr o risco de também se contaminar. E os leprosos tinham que passar, mas não podiam tocar em nada. E aí então Jesus, vendo todo mundo correr, ele corre para dentro da casa também. Maria aproveita, né, para puxar ele para dentro de casa, fecham-se portas, janelas, tudo. E aí se aguarda, porque quando o leproso saía pelo outro lado da comunidade, era tocado outro sino para avisar que estava liberado. E aí então a Maria fecha Jesus dentro de casa e vai fazer suas coisas. E quando ela vai olhar, Jesus havia aberto a porta e estava espiando. E quando Jesus vê aquele homem que estava praticamente se arrastando sozinho em meio à cidade, ele sai correndo ao encontro do homem. E Maria vai junto. Maria sai correndo atrás de Jesus. E aí, quando está chegando perto, ela segura Jesus. E o homem, consciencioso da sua doença, ele é consciente da sua doença e consciencioso por não querer transmiti-la ao menino, ele também para. E aí então Jesus, com toda amorosidade, olha com um sorriso para ele e fala, no auge dos seus 4, 5 aninhos, você está com sede? E aí o leproso diz que sim, e aí Jesus vai até o poço, pega a jarra, né, que era usada, e enche com água e serve ao leproso. Só que na hora que ele vai entregar o jarro com água para o leproso, Maria conta que ela quis tomar parte dessa ação tão nobre, tão bonita, e aí ela pega a jarra, ela dá um beijo nessa jarra para demonstrar o seu amor e que ela estava também participando daquele gesto junto àquele menino, que o leproso não sabia ser o filho dela, e então ela mesma entrega essa água ao leproso, que toma cuidado para não encostar nela, e aí o leproso agradece e leva consigo o jarro, e vai saindo da cidade. E aí Maria aproveita, olha, né, assustada para o lado para ver se ninguém havia visto o que eles tinham feito, porque na realidade se eles fossem vistos entrando em contato
com o leproso, eles poderiam ser expulsos, né, da comunidade, ser colocados para fora para viverem nas montanhas onde ficavam os leprosos, que eram tirados, permaneciam isolados, eram expulsos das comunidades, das cidades, das localidades. E aí ela aproveita que ninguém havia visto e sai correndo e leva Jesus para dentro de casa e fecha tudo. E aí ninguém fica sabendo de nada, e aí o que narra no livro, né, no texto, é que alguns dias depois começam a chegar e a entrar na cidade, a querer entrar na cidade, vários doentes. E esses doentes vêm por quê? Porque ficaram sabendo que, por meio do leproso, que ele havia tomado de uma água que 2 anjos, dentro da crença, né, deles, que 2 anjos haviam lhe oferecido a água do poço daquela cidade de Nazaré e que ele havia bebido aquela água e estava curado, então ele havia ficado curado. E aí então os doentes queriam acorrer à fonte, ao poço, para encontrarem os anjos e poderem beber daquela água abençoada. E aí providências são tomadas, claro, por parte da comunidade de Nazaré para que isso não acontecesse e ninguém descobre que havia sido por parte de Maria junto a Jesus. Mas a gente vê por esse exemplo que Maria foi a primeira adepta do cristianismo na Terra, porque ela convivia com Jesus, ela aprendia com Jesus e ela participava com Jesus de tudo aquilo que Jesus tinha a ensinar, a compartilhar. Então ela foi a sua primeira seguidora. A primeira seguidora de Jesus, e ela acompanhou tudo, do início ao fim da vida de Jesus. Maria esteve ao lado dele. Ela esteve dentro das possibilidades que a sociedade patriarcal lhe permitia, lhe possibilitava. Ela esteve o tempo todo acompanhando Jesus. E eles, mesmo quando não havia a possibilidade de estarem juntos fisicamente, estavam o tempo todo entrelaçados em pensamento e em coração. Então, ela se entregou plenamente à sua missão como mãe e como serva de Jesus. Se entregou plenamente à missão de Jesus na Terra, lhe dando também esse acompanhamento. E ela foi a primeira apóstola do Mestre Jesus. Maria foi apóstola do Mestre Jesus. Ela foi a luz que sustentou a doutrina do Mestre após a sua desencarnação. Ela sustentou todo o cristianismo nascente e ela serviu de referência para o trabalho dos apóstolos, porque quando Jesus desencarnou, crucificado, os apóstolos, os discípulos, que então tornaram-se apóstolos, ficaram perdidos no começo. Houve até dissensões entre eles e eles não sabiam exatamente como agir, e Maria foi a conselheira, Maria foi a referência, Maria foi aquela que deu o suporte e que estava ali para alicerçar junto àqueles corações que ficaram perdidos, que ficaram sem rumo por algum tempo, e lhes dar esse suporte para que eles conseguissem encontrar o caminho necessário. Então Maria foi essa grande apóstola de Jesus e ela foi também essa referência e essa luz para a vida e para a continuidade do trabalho dos apóstolos. Maria, então, é para nós, para toda a humanidade, o símbolo do amor pleno, o símbolo da entrega plena, o símbolo de quem, através desse grande amor, dessa grande entrega, soube vivenciar todos os sacrifícios que foram necessários e pedidos ao seu espírito com mansuetude e com coragem moral. Ela é o símbolo dessa coragem moral, ela é o símbolo da coragem da fé. Ela vivia numa sociedade, como eu já disse, patriarcal, em que a mulher, ela precisava do homem para poder estar ali, para poder ter voz,
voz para poder fazer as coisas. E Maria, ela, embora estivesse sempre alicerçada pela presença de José, enquanto José esteve vivo, e de Jesus, que ficou, como sendo o patriarca da sua família após a desencarnação de José, ela sempre esteve ali, tomando as decisões com doçura, com brandura, ouvindo e também compartilhando os seus pensamentos, as suas ideias, os seus conselhos, e ela sempre esteve presente e atuante em todas as situações, com muita coragem, com muito amor, com muita entrega, com perseverança e com fé inabalável. Essa perseverança que fez com que ela conseguisse trilhar todo o caminho junto a Jesus, mesmo no momento do Gólgota, sem desistir, sem se entregar, sem fraquejar, sustentando ali Jesus com o olhar. E com a sua presença de mãe, pois ela sabia que ela tinha encarnado para estar junto a Jesus e para ser a sua mãe. A maior tarefa de Maria na Terra, nessa encarnação, era a de ser mãe de Jesus. E esse papel Maria desempenhou com toda a sua amorosidade, com toda a sua intensidade, com toda a sua entrega. Maria esteve com Jesus em todas as situações, lhe deu forças e lhe mostrou o seu amor de mãe, e sempre de maneira humilde, porque ela vivenciava momentos em que ela estava junto a Jesus como sua mãe e momentos em que ela vivenciava junto a Jesus como a sua serva, a serva do seu Senhor. Então Maria serve para todos nós como um exemplo de mulher, para todas as mulheres, e também como um exemplo de mãe para todas as mães. Então nós vemos nessa imagem tão bonitinha, que Maria, ela é o exemplo. Ela foi enquanto encarnada e ela continua sendo para todos nós, dentro da nossa trajetória, o exemplo da mulher e da mãe, em que nós devemos nos espelhar e devemos buscar, porque como grande seguidora e servidora de Jesus, ela nos ensina também como seguir e como servir esse mestre amado. Maria trazia em si uma imensa sabedoria. Por quê? Porque ela soube ser sábia ao lidar, aliás, ela foi sábia ao lidar com a dor, aquela dor que transpassou seu coração. Aquela dor que fez com que ela sentisse como que uma espada lhe perfurando o coração. Aquele ser maravilhoso, lindo, sereno, amoroso, que nada fez de mal a ninguém, que sempre ela se surpreendia quando ia procurá-lo, ainda quando criança, e ao invés de encontrá-lo brincando com as outras crianças, o encontrava à beira do caminho da cidade, conversando com os transeuntes, levando esperança e consolo aos mendigos, auxiliando os desvalidos. Ela sabia que aquela criatura que estava ali com ela, sob a sua responsabilidade, não havia feito nada de errado. E ela o viu ser maltratado, o viu ser espezinhado, o viu ser torturado, o viu ser crucificado e ser morto, sem nada ter feito de errado. E por todos aqueles, com a concordância de todos aqueles que outrora ela também viu que Jesus havia ajudado tanto, curado, auxiliado, ensinado e comido junto a eles. Então, Maria teve que ter uma sabedoria imensa para aceitar, compreender e lidar com essa dor com renúncia intensa a vida inteira, porque ela renunciou a si mesma para dedicar-se ao seu filho, com uma espera muito grande em tudo aquilo que lhe havia sido dito dentro da sua tarefa como mãe e anunciado pelo irmão Gabriel, e com muito equilíbrio,
com muito equilíbrio. Quanto equilíbrio ela não teve que ter para vivenciar tudo isso sem desespero, não é? Então ela teve muita sabedoria e dentro dessa sabedoria uma imensa compreensão de tudo que estava envolvendo toda aquela situação e sempre contando, acreditando, confiante na intervenção da espiritualidade do mundo maior, tanto no amparo a si, quanto também no cuidado junto ao seu filho Jesus. Maria teve toda a serenidade e toda a força para lidar com tudo isso. Nós tínhamos comentado anteriormente que Maria, ela viveu situações, momentos em que ela se sentia mãe, como uma mãe normal, comum, como todas as mães, e momentos em que ela se sentia uma serva de Jesus, né? Uma serva de Jesus aprendendo com ele. Nós vamos nos lembrar da aflição de Maria quando aos 12 anos de idade Jesus ficou no templo de Jerusalém ao invés de ir com a caravana de retorno a Nazaré, porque naquela época, quando a criança atingia os 12, 13 anos e era apresentada ao templo, que é o Bar Mitzvah, aí o que acontecia? O que acontece, que faz parte da cultura judaica. O menino, ele até essa idade, ele podia andar ou com o pai ou com a mãe, porque os homens e as mulheres não andavam juntos, né? E aí, quando ele fez 12 anos e foi apresentado ao templo, ele ainda não havia cumprido o Bar Mitzvah, então ele ainda não tinha realizado, né? Havia ainda um tempinho para que ele passasse por essa cerimônia. Então, na viagem, na caravana de volta, Maria achava que ele estaria com José. José achava que ele estaria com Maria e as mulheres. Então, como eles andavam separados, eles só foram perceber que Jesus não estava nem com um e nem com o outro quando já haviam caminhado praticamente um dia inteiro e tiveram que retornar para buscar Jesus. E encontraram Jesus, como todos nós sabemos, em meio aos sacerdotes, inclusive em meio a todos aqueles que depois, posteriormente, iriam lhe perseguir quando adulto, né? Como Anás, como Caifás, que era o sumo sacerdote, como Gamaliel, que não o perseguiu, mas fez parte também da sua trajetória como adulto, Nicodemos, José de Arimateia, Eleazar, entre outros, Sadoc, que estavam no templo, ouvindo admirados e temerosos as explicações e as interpretações que Jesus dava às escrituras sagradas, tendo apenas 12 anos de idade. E Maria, no desespero, e José também, em pensar o que poderia ser feito de Jesus, estando assim na presença de tantos homens importantes da religião, ela ficou desesperada, tanto que ela invade o pátio para retirar Jesus da onde ele estava. E assim que Jesus sai, né, de estar em meio aos sacerdotes, Maria lhe dá uma bronca como qualquer mãe daria no seu filho, né? Imagina a gente dando uma bronca em Jesus. Era assim que Maria tinha que fazer, não é? A gente dá bronca nos filhos e já fica com dor no coração, dependendo da bronca que a gente tem que dar. Imagina Maria tendo que dar bronca em Jesus, mas naquele momento o seu medo, o seu temor pela vida de Jesus foi tão grande, e ela, como mãe, ela falou para ele o porquê que ele havia feito aquilo, porquê que ele tinha ficado e não havia retornado. E aí, quando Jesus lhe diz que ele tinha que estar na casa do pai dele e que ele tinha que cumprir com a sua missão, aí Maria cai em si e percebe, né, que Jesus não era dela. Mais uma vez ela percebe que Jesus não era dela.
e que ele estava conectado a toda a esperança de que a mensagem de Deus viesse à Terra. Então, ela percebe naquele momento que, além de ser mãe, ela era simplesmente a serva de Jesus, mas isso não impediu que ela sentisse uma grande aflição. Jesus também se encontra no livro A Boa Nova, no capítulo 2, que chama-se, intitulado Jesus o Precursor. Nós temos a narração de um encontro quando Jesus ainda era pequeno, junto a João. Há pouco tempo após essa passagem do templo, né? E ele se encontra com João, e Maria e Isabel, sua prima, com João, que seria o Batista, e Maria com Isabel, sua prima, ficam conversando e falando sobre isso, e uma fica falando sobre o seu filho, a outra sobre o seu filho também. Então Isabel fala sobre a singularidade de João, nas suas vivências, na sua forma, na sua expressão, na sua forma de falar, de agir, e Maria falando da singularidade de Jesus também, nos seus feitos, nos seus ensinamentos, nas coisas que ele fazia. E aí então, enquanto as mães estavam conversando, João e Jesus também estavam sentados na beira de um barranco, olhando o horizonte e conversando entre si. E no livro não narra o que era falado entre eles, mas Maria olha e se questiona o que será que aqueles dois meninos estavam tão profundamente, tão amplamente conversando, traçando para o futuro dentro das missões que eles haviam trazido à Terra. Então a gente percebe que Maria, ela vivia com essa preocupação de mãe, mas ela também tinha noção da grandeza espiritual que seu filho trazia, e ela sabia que ele realmente faria toda a mudança no mundo. Também na passagem da transformação da água em vinho, nós vemos Maria agindo como mãe, né? Ao pedir a seu filho que resolvesse o problema do vinho que tinha acabado, porque era muito importante dentro do contexto da época que isso não acontecesse, e os que estavam contraindo as bodas eram da família de Maria, então havia toda uma preocupação dentro do contexto político e social da época com o término desse vinho. Então, e mesmo porque o casamento demorava às vezes 7 dias, uma semana inteira, então Maria vai e fala para Jesus que o vinho tinha acabado. E Jesus ainda fala para ela: mas mulher, o que eu tenho a ver com isso? Lembrando que o termo mulher era uma referência muito respeitosa, não era dito de maneira pejorativa, pelo contrário, era como se Jesus falasse assim: mas senhora, ou minha mãe querida, né? O que eu tenho a ver com isso? E aí Maria fala para ela, chama os servos e fala: olha, façam o que ele mandar. E aí vem aquela reflexão: se Maria não soubesse da capacidade extraordinária de Jesus, do seu conhecimento extraordinário, de todas as leis divinas e da manipulação de todos os fluidos e de tudo que compõe o universo e o mundo que ele ajudou a criar, porque ele foi o co-criador do planeta Terra, por que ela diria isso a Jesus e mandaria que os servos lhe obedecessem? Então, nesse momento, a gente percebe que Maria, ao pedir essa ajuda a Jesus, ela já estava acostumada a vivenciar outros fenômenos realizados por Jesus em outras épocas da sua vida, na sua infância e na sua juventude. Então, a gente também encontra como o primeiro fenômeno produzido por Jesus foi a transformação da água em vinho. Não. Na realidade não foi, né? A gente vê aí pelo testemunho de Maria, quando ela o chama, que isso era algo corriqueiro,
para eles. Era algo que pertencia ao cotidiano, que Jesus já havia feito curas, Jesus já havia promovido vários fenômenos que compunham-lhe a natureza pelo seu autoconhecimento de tudo que envolve o universo dentro das leis divinas. Então, nesse momento em que há as bodas de Caná e Maria chama Jesus, ela se posiciona como sua mãe, pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo ela se posiciona como sua serva, acreditando e sabendo que Jesus estava ali, sendo capaz de ensinar a todos como agir em todas as situações. Então nós vemos que essa conexão entre mãe e filho era uma conexão também extraordinária de compreensão e de apoio mútuo, né? E de cumplicidade entre eles. E João, o evangelista, ele narra então, falando de todos esses acontecimentos da infância e da adolescência de Jesus, antes de Jesus atingir os 30 anos, que foi mais ou menos por aí que houve esse fenômeno da transformação da água em vinho, que Jesus crescia em estatura e ele crescia em conhecimento, ou seja, ele ia expandindo cada vez mais o seu conhecimento ao mundo ao seu redor. Ele expandia seu conhecimento para todos os que estavam ao seu redor. E Maria, perante o martírio de Jesus, quando Maria esteve no caminho do Morro do Gólgota, dando toda a sustentação a Jesus, e quando ela esteve aos pés da cruz, olhando ali Jesus desencarnando, ela se lembrou de algo que lhe havia acontecido quando Jesus era apenas um menino, aliás, um nenê. Quando Jesus completou 40 dias de vida, Maria, como era da lei judaica, junto com José, foi até o templo de Jerusalém para fazer a oferenda que era obrigatória e para apresentar o menino ao templo como nascido, né? E então, ela, ao chegar ao templo de Jerusalém, ela se encontra com um homem que era um homem muito bom e muito sábio também, e que tinha uma grande mediunidade, chamado Simeão. E que ele, pela sua mediunidade, ele havia tido conhecimento por parte da espiritualidade maior de que ele só desencarnaria depois que ele conhecesse o Messias. E para que ele pudesse dar esse testemunho e fazer essa confirmação de que o Messias havia chegado. E quando Maria leva o Jesus para o templo, e eles chegam lá, José junto, Simeão estava lá. E aí Simeão, ao ver o menino e ao ver Maria, ele vai até ela e lhe fala coisas maravilhosas sobre o menino. Mas após falar coisas maravilhosas, ele também olha para Maria com um olhar muito mais sério e lhe diz que ela era abençoada, mas que também uma espada transpassaria o seu coração. E quando ele fala isso, a profetisa Ana, que também ficava sempre por perto na região do templo, pega o menino no colo e o apresenta a todos. E Maria se recorda disso aos pés da cruz. Ela se recorda do quanto havia sido anunciado, né, que Jesus faria grandes coisas como ele verdadeiramente fez e seria a luz do mundo, e o quanto havia lhe sido dito por Simeão que uma espada iria transpassar seu coração e lhe fazer sofrer muito. Então, perante esse martírio de Jesus, Maria se recorda da espada de dor que Simeão lhe anunciara. E aí, então, ela sente o quão importante ainda mais era ela reter
toda a dor que ela estava sentindo e permanecer firme e forte aos pés da cruz, continuando a sustentar Jesus. Por que continuando? Porque além dela ter dado toda essa sustentação durante a vida e ter sido aquela mãe amiga, amorosa, conselheira, que esteve ao lado de Jesus, e ter tido um filho amoroso, conselheiro, bondoso, que esteve ao seu lado também o tempo todo, ela havia acompanhado toda a trajetória do caminho que Jesus fez desde a sua prisão até o morro, o Monte Calvário, né? O Morro do Gólgota, onde ele havia sido crucificado. Então, Maria, quando soube que Jesus havia sido preso, quando soube que Jesus tinha sido condenado, ela foi correndo até onde ele estava. E quando ela chegou, porque todas essas coisas aconteceram na madrugada da quinta para sexta, então quando Maria ficou sabendo, quando todos ficaram sabendo, na realidade, Jesus já havia apanhado, Jesus já tinha tido suas vestes rasgadas, já havia sido coroado com sua coroa de espinhos e já estava a caminho do Gólgota, carregando pela Via Crucis a sua cruz, sendo chicoteado e sendo ali obrigado a caminhar para sua própria morte. E Maria, desesperada, ela vai se colocando em meio a todas as pessoas da multidão que estavam acompanhando todo aquele fato, para poder então entrar em contato visual com Jesus. E Jesus, quando vê Maria, ele olha profundamente para ela, e ela olha profundamente para ele. E aí esses olhares, ao se encontrarem dessa maneira tão intensa, eles se sustentam mutuamente. Jesus dando suporte a Maria para que Maria pudesse passar por tudo aquilo com serenidade, confiança e entendimento. E Maria, como mãe, dando suporte a Jesus para que ele sentisse que ela estava ao lado dele, que ela estava ali com ele, que ela carregava aquela cruz com ele e que ela estava firme e que era para ele ficar firme também. Então, esse grande ensinamento de cumplicidade, de sustentação mútua, de amor inquebrantável e de fé e força inquebrantáveis, nós aprendemos nessa imagem de Jesus e Maria se entreolhando no caminho do Gólgota e se fortalecendo mutuamente. E aí nós remontamos lá no comecinho da nossa conversa, quando nós estávamos falando da envergadura moral de Maria, da envergadura espiritual de Maria, porque somente Maria poderia ter essa condição de entrar nessa sintonia do seu mestre e filho e poder então dar-lhe suporte e de receber o suporte dele, mantendo ambos toda a elevação que somente os espíritos puros, que já galgaram a sua evolução, conseguiriam manter, né, e alcançar. Maria, ela nesse momento, ela sentiu uma dor muito grande ao estar ali acompanhando seu filho que caía, que era chicoteado e que sofria e que sangrava, né? Ela sentiu uma dor, uma impotência material, física, de poder fazer alguma coisa materialmente para libertar seu filho daquilo naquela hora. Mas ao mesmo tempo a sua potência de sustentação espiritual era tão intensa e tão nobre que ela deu toda essa sustentação a Jesus. E ela pôde então ficar nessa conexão com seu filho, como se eles estivessem, apesar de tudo que estava acontecendo, como se eles estivessem, e eles estavam, né? Num outro nível de realidade, que nós, tão pequenos ainda, não seríamos capazes de compreender e de alcançar. Então, nós podemos também dar uma parada por aqui para pensar
que Maria, frente à cruz do Mestre, ela representa também as mães que encontram-se perante seus filhos que estão em situações de risco. Situações de risco por causa das dependências químicas, por causa de crimes, por pensamentos de suicídio e por tantos outros motivos que nesse mundo fazem com que as pessoas se enfraqueçam e acabem se entregando aos erros. E assim como Maria não desistiu de sustentar seu filho nem por um instante, por mais dificuldades e impedimentos que estavam em seu caminho, porque inclusive um dos soldados a empurrou para trás quando ela foi tentar auxiliar Jesus a se levantar em um dos seus tombos, nós também não podemos, nós mães, pais, não podemos jamais deixar de sustentar os nossos filhos, de lhes dar suporte, de lhes dar abrigo íntimo, seja a situação que for, seja o que estiver acontecendo. Cabe a nós seguirmos o exemplo dessa mãe maravilhosa e também sermos pais e mães, com todo o nosso empenho, amor e dedicação. Maria, estando aos pés de Jesus, ela sente que uma mão se coloca em seu ombro e é João o evangelista que chega, também sabedor do que estava acontecendo. Ele se posiciona aos pés da cruz e o mestre, ao ver João, ele olha para Maria e fala para ela: mãe, eis aí o teu filho. E aí ele olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Ele faz isso para consolar Maria, ele faz isso para consolar João, mas ele também faz isso para mostrar que a partir daquele momento, depois de Maria ter dado todo o colo de mãe que ela precisava dar a ele durante toda a sua trajetória aqui na Terra, na sua missão, Maria então se tornava a mãe de todos. E para mostrar a ela que todos deveriam ser seus filhos, ele lhe entrega João. E para mostrar também a João que Jesus queria que Maria tivesse muita sustentação e suporte, continuasse recebendo todo esse suporte que Jesus em vida lhe dava, porque espiritualmente ela continuaria recebendo da parte dele também, né? Mas para que ela tivesse em vida esse suporte mais direcionado a ela, ele pede a João que cuide dela como sua mãe. E ao fazer isso, ele então torna Maria a mãe espiritual de toda a humanidade. E depois que Jesus desencarna, que ele é retirado da cruz, que ele é enterrado entre aspas, porque na verdade ele naquela época o enterro era muito diferente dos tempos atuais. Depois de toda a trajetória em que Jesus ressurge em espírito por 40 dias para encerrar a sua missão planetária e depois deixar que a continuidade dela se desse por meio das vivências dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Então Maria, após tudo isso, todas essas vivências, ela vai para a casa de João em Éfeso. Então ela fica alguns anos ainda junto aos discípulos, né, que entram numa espécie de desestruturação nesses primeiros momentos, e aí então ela lhes dá todo aquele suporte que nós comentamos, ela lhes dá todo um direcionamento, e depois, quando João consegue, com seu esforço e por bondade de amigos, uma casa para que ele pudesse permanecer com Maria em Éfeso, ele a busca. Porque Maria sentia muita falta de Jesus, né? E Maria, ela queria muito auxiliar, então ela estava sempre em auxílio a todos aqueles que a buscavam. Mas ela também queria muito atender ao pedido de Jesus, que era de cuidar de João. E João queria muito atender ao pedido de Jesus, que era de cuidar de Maria. Então, quando ele consegue essa casa em Éfeso, ele chama Maria e a leva até lá.
E nós vamos também nos lembrar de que Jesus, quando ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa, como espírito, após a sua crucificação e morte, foi ir até o umbral, no Vale dos Suicidas, para resgatar o espírito de Judas, que havia se suicidado. E ele vai até esse espírito com todo o seu amor, bondade e perdão, com toda a sua compreensão das dificuldades morais pelas quais Judas havia passado, e ele conversa com Judas e ele o adormece, para que Judas pudesse serenar um pouco e receber alívio. Não é? E depois disso, ele retorna, ele ressurge perante Maria de Magdala, Maria Madalena, e depois, mas antes de fazer esse ressurgimento junto a Maria Madalena, esse texto que eu comentei anteriormente do Evangelho de Maria nos conta que Jesus havia passado toda a madrugada, primeiramente, antes de tudo, né, ao lado de Maria, conversando com ela e lhe trazendo a mensagem de que o corpo nada era, que a vida continuava espiritualmente, que era essa a boa nova, essa era a mensagem de Jesus, a vida espiritual e toda a moral ensinada por Jesus para alicerçar a nossa conduta na vida física e em continuidade na vida espiritual para a nossa evolução. Então, Jesus desencarna e aí ele vai acolher Judas, que permanece adormecido, e aí depois, então, ele vai até Maria. E ele passa instantes também com Maria, materializado à sua frente, e aí então conversa com ela e vai até Maria Madalena para anunciar que ele estava vivo e que era para ela dizer a todos os apóstolos. E depois disso, ele, como está escrito no texto bíblico, sobe aos céus, ou seja, ele vai ao mundo espiritual para depois começar a aparecer, a materializar-se entre os apóstolos e aos seus seguidores durante esses 40 dias de encerramento dessa missão planetária de Jesus. E Maria, quando fica sabendo, quando ouve Maria Madalena dizer aos apóstolos que Jesus havia ressurgido e que os apóstolos também falam, Maria já sabia. Ela já sabia, né? Então, tudo isso aconteceu dentro da realidade de vivência do coração dessa mulher, dessa nobre mulher. Imagina a gente passando por tudo isso, não é? E passando por toda essa situação de dor, sabendo que o filho não havia feito nada de errado. E nem por um segundo, ela sentiu raiva, ou ela sentiu desejo de se vingar, ou ela sentiu repulsa pela ingratidão daqueles que estavam fazendo isso, revolta, nada disso. Serenidade, equilíbrio, amor e foco na sustentação de Jesus, e foco na sustentação dos apóstolos, e foco na vivência da caridade e dos ensinamentos morais que Jesus havia deixado. Por isso ela vai fazendo todo esse caminho, essa trajetória tão linda após a morte de Jesus, e aí ela vai viver com João em Éfeso e começa a realizar, a desenvolver uma tarefa junto aos leprosos e aos desvalidos. Porque quando ela vai até lá, começam a correr à casa vários doentes, vários transeuntes que passavam por lá, e naquela época era muito comum se pedir abrigo para as casas, os viajantes pedirem abrigo nas casas dos moradores das vilas, das cidades. Então a notícia foi se espalhando, e aí a Maria, como atendia a todos com muito amor, bondade, contava sobre Jesus, João aproveitava para falar dos ensinamentos de Jesus, e Maria cuidava das feridas, Maria alimentava, Maria fazia tudo que estava ao seu alcance em benefício de todos os que lhe
procuravam. Então, ela ficou conhecida como a Santíssima Mãe de Jesus, e a casa onde ela atendia a todos ficou conhecida como Casa da Santíssima. Então, Maria, como eu disse, contava as histórias sobre Jesus em Éfeso, né? Além de estar atendendo, auxiliando a tantos irmãos necessitados, e ela fez isso por muitos anos, até que um dia nós, no livro Boa Nova, no capítulo 30, nós encontramos a narração também de Humberto de Campos, o irmão X, sobre o momento em que Jesus vem para realizar o amparo a Maria, para levá-la ao mundo espiritual. Então, nesse capítulo nos conta que Maria, no final de um dia em que ela já tinha atendido a todos e todos haviam partido e ela ia por fim descansar, ela estava se recolhendo quando ela ouve bater a porta a alguém e ela abre. E ela abre gentilmente com um sorriso. E aí então ela vê uma pessoa à sua frente, um homem à sua frente, um pedinte, e ela convida-o para entrar. E ao entrar, ele começa a lhe falar coisas muito bonitas e ela começa a sentir no coração, na sua alma, que ela já conhecia aquela voz que lhe falava. E aí então o homem se apresenta a ela, dizendo que estava vindo para buscá-la. E aí quando ele diz isso, ele lhe mostra as suas mãos e ela visualiza nas mãos as chagas que haviam sido provocadas pelos cravos da cruz. E aí ela olha para os pés e também visualiza as mesmas chagas. E aí ela coloca a mão procurando no peito daquele homem aquela chaga do coração que havia sido também perfurado com uma lança, né, de um soldado. E aí quando ela percebe isso, ela reconhece Jesus, né? Ela confirma que é Jesus, e aí ela começa a falar meu filho, e quer abraçá-lo e quer se ajoelhar diante dele. E aí Jesus, ao invés de deixar que ela se ajoelhasse, ele a sustenta e se ajoelha e fala para ela que ele havia vindo buscá-la, porque era da vontade de Deus, da vontade do Pai que está nos céus, que no reino de Jesus Maria fosse a rainha. E aí Maria, então, a partir desse momento, ela fica sabendo que ela vai desencarnar. Então, no momento em que Jesus diz a ela, é de desejo de meu Pai, que do meu reino tu sejas a rainha dos anjos, Jesus a beija e Maria então, ela entra num torpor, ela entra num estado de silêncio íntimo e ela fica ainda por algumas horas, né, acamada, aguardando, porque João estava retornando junto a outros seguidores para a casa em Éfeso. E quando João chega, então ela desencarna. E aí quando Maria desencarna, ela olha ao redor de si e ela vê não mais Jesus, porque Jesus já havia feito o acolhimento e a estava aguardando no mundo espiritual, onde ele estava à frente de tantas providências e de tantas necessidades a serem resolvidas, mas ela encontra uma infinidade de espíritos nobres, elevados, superiores, que a estavam aguardando para levá-la até Jesus. E aí, quando ela se liberta do seu corpo físico, com gratidão por aquele corpo que lhe havia servido na vida, ela
mentalmente ela deseja, antes de ir até Jesus, ela deseja retornar aos lugares em que ela viveu junto a Jesus, todos os acontecimentos que envolveram sua vida. Então, por essa expressão desse desejo, os espíritos que estavam ali para acolhê-la a encaminham a todos esses lugares e ela consegue rememorar os seus passos junto a Jesus. E aí ela expressa ainda um outro desejo, porque quando ela estava na casa da Santíssima, ou seja, em Éfeso, chegavam-lhe notícias dos primeiros cristãos que estavam, dos seguidores de Jesus, que ainda não eram intitulados cristãos, mas eram seguidores do Cristo, por isso que depois viraram cristãos, que estavam sendo massacrados, mortos, torturados e morrendo ou queimados ou morrendo comidos pelos leões nos circos de Roma. Então, ela expressa, desde aquele momento em que ela fica sabendo disso, ela sofre, né, com o sofrimento desses seguidores e ela deseja auxiliar de alguma forma. E nesse momento em que ela está emancipada do seu corpo físico, ela expressa o desejo de ir até esses irmãos que estavam ali ainda por sofrer por causa do seu filho, e aí ela é conduzida pelos companheiros até o circo de Roma, e lá na parte de baixo, né, ela é levada até as celas onde estavam presos os cristãos que estavam aguardando a execução para serem queimados ou para serem comidos pelos leões. E aí Maria encontra, ao adentrar aquele cenário, ela encontra o grupo totalmente entregue e totalmente transtornado pelo medo e por tudo aquilo que estava por vir. E aí Maria encontra uma jovenzinha que estava entre eles e que estava apoiada com a cabeça na parede, com medo, aguardando. E então Maria se aproxima dela e fala para ela: minha filha, se mostrando como mãe da humanidade, minha filha, canta para enfrentar tudo aquilo que virá, porque vocês darão um testemunho em nome do meu filho Jesus. E aí essa moça começa a cantar, e ela começa a cantar cânticos de louvor a Deus. E aí, a poucos instantes, todos os que estavam presentes aguardando a execução estavam cantando, entoando lindas canções a Deus, estavam em pé e estavam fortalecidos. E foi assim que adentraram o circo de Roma, e foi assim que foram todos mortos por meio dos espetáculos sangrentos que ali eram realizados, mas surpreendendo a todos pela força, pela fé e pela coragem, entrando nos circos para serem massacrados, cantando louvores ao Pai Maior. E isso foi o que mais impactou os romanos, que com o passar do tempo perceberam que não podiam vencer os cristãos, portanto resolveram tomar para si o cristianismo. E foi com todo o suporte e sustentação dos espíritos que estavam ali, junto a Maria e de Maria, que esse grupo enfrentou essa situação de martírio. E após dar essa sustentação e fortalecer a todos esses irmãos, Maria por fim aceitou ser levada à presença de Jesus. E aí então, ao lado de Jesus, ao chegar até Jesus, ela foi recebida em seus braços com todo o seu amor. E então ela tornou-se a mãe espiritual de todo o nosso planeta. E aí nós vemos Maria como essa mãe maravilhosa, indo também a exemplo do Mestre Jesus, acolher Judas no Vale da Dor.
Judas havia sido adormecido por Jesus para ser recolhido, mas como a sua própria consciência lhe acusava e gritava dentro de si com a culpa e o remorso, ele não conseguiu se libertar do seu próprio sofrimento. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, quando Judas estava ainda nesse sofrimento e Maria já no mundo espiritual, ela foi até ele para lhe dar o amparo, o consolo e finalmente realizar o seu resgate espiritual para que ele começasse uma nova trajetória também de vida. E daqui a pouquinho eu vou colocar essa história, né, essa narração que nós também encontramos nos livros de Humberto de Campos, em forma de música, pela cantora Elizabeth Lacerda. Então, a partir desse momento em que Maria se encontrou no mundo espiritual, ela passou a desempenhar a tarefa de, além de ser mãe da humanidade, continuar socorrendo os desvalidos e os suicidas e os sofredores. A Dona Ivone Pereira do Amaral, aliás, a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela, no seu livro Memórias de um Suicida, ela nos narra que Maria, ela é aquela que acolhe os irmãos suicidas no mundo espiritual. Existe no mundo espiritual todo um trabalho de amparo aos desvalidos e aos suicidas. Existe, criado por Maria, o Hospital Maria de Nazaré, a Mansão de Maria, e também a equipe dos servos de Maria, que fazem todo esse recolhimento, esse acolhimento, esse cuidado junto a esses espíritos que, assim como Judas, se desencontraram da vida e precisam de recomeço. Então, eles estão sob o cuidado de Maria de Nazaré. E com o passar dos anos, por volta do século XII, conforme o Espírito Miramês nos conta na obra Francisco de Assis, de João Nunes Maia, João, o evangelista, retornou ao mundo para trazer o evangelho vivo novamente em sua essência, vivendo como Jesus viveu, como sendo Francisco de Assis, e para dar-lhe suporte, porque ela já tinha muita prática nisso, né? Então, para lhe dar suporte, sustentação, a Maria, nossa mãe, vem e encarna como Clara de Assis. Então, Francisco de Assis e Clara de Assis, no século XII, vêm à Terra para reconstruir os passos de Jesus no coração das pessoas que haviam se distanciado tanto da mensagem desse mestre amoroso. Judas triste e solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura: meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo
entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer: fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. E para nós encerrarmos, após essa tão linda história de recolhimento de Judas por parte de Maria, nós vamos nos lembrar que todas as vezes que os desvalidos, os doentes, os sofredores, os necessitados buscavam Maria, lhe abriam o coração, lhe contavam suas necessidades e lhe pediam orientação, Maria lhes orientava de uma maneira muito simples e dizia: isso também passará. Então, companheiros, na nossa vida, tudo aquilo que é difícil também passará. Tudo aquilo que é fácil também passará. Nós somos seres temporários, nós somos seres eternos numa vida temporária.
numa encarnação temporária. E tudo o que estamos vivenciando faz parte da nossa composição e construção íntima do nosso espírito na nossa evolução. Portanto, nada é eterno, a não ser Deus e nossos espíritos imortais que precisam progredir, que precisam se libertar e que precisam crescer moralmente cada vez mais. Então, tudo aquilo que nos acontece e todas as dores e sofrimentos também passarão. Quando estivermos em situações difíceis, lembremos-nos do exemplo de Maria, lembremos-nos de sua perseverança, de sua suavidade, de sua mansuetude e de seu conselho. Isso também passará. Obrigada a todos, que Maria nos abençoe nesse momento e que ela seja para nós referência de vida, de amor e de doação e entrega em benefício de cada irmão nosso na nossa caminhada. Que saibamos acolher os nossos irmãos, como somos acolhidos por essa mãe maravilhosa. Obrigada e que assim seja. Um dia maravilhoso a todos vocês.